Olá, pessoal, estão me ouvindo? Bom dia, professor. Tô sim. Bom dia. Estou visualizando a tela direitinho? Sim. Então vamos lá, pessoal. Desculpe o atraso, é que eu saí de uma aula prática ali, que não podia terminar antes, e aí a gente vai iniciar esses 15 minutinhos atrasado, tá? Sempre eu saio de uma aula lá da biomedicina, e aí um pequeno atraso aqui, mas a gente já vai dar continuidade, ok? Ok, professor. Então tá, na última aula nós estávamos falando sobre morfologia bacteriana, falando sobre os esporos bacterianos, e nós terminamos vendo como é que ocorre a formação dessas estruturas que são os esporos bacterianos. Nós vimos que ela ocorre em condições adversas, em que o micro-organismo não tem condições ambientais satisfatórias para fazer uma reprodução que as bactérias fazem, que é a fissão binária. Então, elas acabam criando essas estruturas, que são os esporos bacterianos, para sobreviver, né? É uma célula de salvação, onde ela guarda a informação genética para quando surgir novamente essas condições ambientais satisfatórias, ela volte a retomar a sua reprodução normal. Então, nós vimos que acontece na formação de esporos a condensação do material genético da célula-mãe, depois a duplicação e a invaginação de parte desse material genético duplicado, depois a formação do foroespore, depois a formação de uma segunda membrana, né? Então já tenho aqui o material genético envolto por duas membranas. Nesse passo, o material genético da célula-mãe é degradado, porque já não tem mais funcionalidade. O material duplicado já está protegido aqui dentro dessas duas estruturas membranárias, dessa estrutura bimembranar, desculpa. Após essa degradação, vai acontecer a desidratação, que é a entrada de cálcio e a retirada de água, né? Então, já tenho aqui duas membranas protegendo o material genético, já tenho uma estrutura desidratada, que isso vai fazer com que proteja contra fatores como, por exemplo, a temperatura. O próximo passo é a formação de uma cápsula proteica, né? Mais um revestimento para proteger esse material genético. Próximo passo, a formação do exosporo. E o último passo, a célula-mãe, ou a célula que deu origem a este esporo bacteriano, sofre lise e esse esporo bacteriano fica disperso no meio ambiente. O meio ambiente que eu disse foi aquele que nós conversamos lá, em que esses esporos vão ficar presentes no meio ambiente, como no exemplo que eu dei, por exemplo, de um prego enferrujado, né? Onde esse metal enferrujado ele não é uma condição propícia para esse micro-organismo se desenvolver, esse micro-organismo capaz de formar esporos. Então, o que ele vai fazer? Vai permanecer lá na forma de esporos até que ele encontre a condição adequada, como eu falei para vocês, né? Qual é a condição adequada? Quando é que ele vai encontrar essa condição adequada? Quando ele encontrar um ambiente, por exemplo, como o nosso ambiente tecidual. Então, eu vou lá, furo o meu pé, esse esporo é inserido no meu tecido subcutâneo. No meu tecido subcutâneo, ele vai encontrar as condições adequadas para voltar a se reativar, para voltar a se reproduzir novamente. Só que agora ele vai causar um probleminha para o nosso sistema, que é qual? O processo infeccioso, já que esse esporo vai voltar a formar essas células, vai voltar a se reproduzir, e se ele conseguir se estabelecer nesse tecido subcutâneo, ele vai passar a causar um processo infeccioso, visto que o conceito de infecção é o crescimento exacerbado de um determinado tipo de micro-organismo num determinado sítio, passando a causar um processo infeccioso. E como nós vimos no processo infeccioso, tem o papel preponderante do micro-organismo juntamente com o do sistema imunológico. Então, foi aqui que nós terminamos na última aula. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ok.
E hoje nós vamos nós vamos encerrar esse assunto sobre bactérias, mas a gente vai falar de um próximo tópico importante, que é a fisiologia bacteriana. Então, o que está aqui dentro da fisiologia bacteriana? Eu preciso entender a fisiologia bacteriana, né? Na verdade, nas últimas aulas, nós temos trabalhado o conhecimento sobre determinados micro-organismos, o conhecimento sobre os vírus, agora o conhecimento sobre as bactérias. Então, por que é importante eu conhecer a morfologia dessa bactéria? Por que é importante eu conhecer as estruturas dessa bactéria, a parede, a membrana, o flagelo, a pile? Por que é importante eu conhecer essas estruturas? Por que é importante eu conhecer a fisiologia desse micro-organismo? Porque nós da área de enfermagem, nós somos profissionais que nós faremos intervenções nos processos infecciosos que esses micro-organismos causarão. E uma das possíveis intervenções que nós podemos fazer é a eliminação deste micro-organismo do sítio, do local onde ele está causando o processo infeccioso. Então, eu preciso retirar esse micro-organismo de lá. Mas vocês estão vendo que nós estamos trabalhando com micro-organismo microscópico. Não dá simplesmente para eu fazer uma higienização com uma solução fisiológica e isso será suficiente para retirar o micro-organismo de lá. Não. Nós vimos que, por exemplo, eles têm estruturas de adesão, e mesmo que eu lave, mesmo que eu limpe a minha ferida, por exemplo, que está contaminada, alguns micro-organismos permanecerão lá nesse local aderido no epitélio, e daqui a pouco eles voltarão a se multiplicar e eles estarão na mesma quantidade que eu retirei. Então, quando eu conheço esses micro-organismos, eu posso fazer várias intervenções para retirá-los de lá. Uma das intervenções que eu posso fazer é o uso de antimicrobianos, é uma das possibilidades. E este uso de antimicrobiano, ele tem como função destruir ou impedir a síntese de alguma estrutura importante daquele micro-organismo, como a parede celular, como a replicação do material genético, por exemplo, tá? Então, eu digo isso para eu ter ciência da importância de eu conhecer esses micro-organismos. E isso também se aplica aqui à fisiologia, porque eu posso intervir nesse sistema fisiológico da bactéria para impedir a sua multiplicação, para impedir o seu crescimento, para promover a sua morte, por exemplo, tá? Então, eu preciso conhecer todas essas vertentes morfológicas, estruturais, e preciso conhecer também a vertente fisiológica bacteriana. Então, antes de tudo, a gente precisa entender alguns pequenos conceitos aqui da fisiologia. A fisiologia é o ramo da biologia que estuda as múltiplas funções dos seres vivos, incluindo o meu metabolismo, né? Então, o metabolismo, ele está dentro aqui da fisiologia. Então, nós vamos entender um pouquinho superficialmente, sobre metabolismo das bactérias, mas que mostrará a importância do conhecimento sobre essa fisiologia para minha possível manipulação. Então, o metabolismo é o conjunto de reações bioquímicas que controla a síntese e degradação de substância nos seres vivos. Então, aqui dentro do metabolismo, nós temos duas vias, né? A via anabólica e a via catabólica. O que é a via? Nós já ouvimos algumas vezes falar isso no nosso dia a dia, né? Então, muitas vezes eu ouço falar, olha, o metabolismo a partir dos 30 anos, ele desacelera, né? Por isso que as pessoas engordam, vamos dizer assim, ou acumulam mais lipídios, né? Então, são termos que a gente ouve que a gente precisa entender. Tem aplicabilidade dentro da bacteriologia? Tem. Bactéria também é um ser vivo. Bactéria tem, como eu falei para vocês, metabolismo, né? Que é esse conjunto de reações bioquímicas que vão controlar a síntese e a degradação de substância nos seres vivos. Então, o anabolismo é quando um ser vivo, por exemplo, como a bactéria, ela constrói moléculas orgânicas complexas a partir de moléculas simples. Quando nós falamos, por exemplo, da estrutura chamada ribossomo, nós vimos que ribossomo ela é uma organela responsável pela síntese da proteína. E o que é que ela faz para sintetizar uma proteína? Ela junciona aminoácidos, né? Então, eu pego moléculas de aminoácidos e vou juntando uma ao outro. Uma cadeia de aminoácidos é o que eu chamo de
proteína. Então, como é que ela está fazendo isso? Através do anabolismo, que é construindo moléculas orgânicas complexas, no caso as proteínas, a partir de moléculas simples, que é o carboidrato, né? Então, um exemplo aqui, a síntese proteica. Lógico que para construir algo simples, né, algo complexo a partir de algo simples, eu vou ter gasto energético. Então, isso eu chamo anabolismo, quando eu construo uma molécula complexa a partir de coisas simples, e um exemplo disso é a síntese proteica, e aqui na bactéria quem faz isso lá, o ribossomo, que é a organela deste micro-organismo. Nós temos também o catabolismo, né? O catabolismo é o contrário, né? É a quebra de compostos complexos em compostos simples. Por exemplo, como ocorre na glicólise, né? A bactéria pega uma molécula de açúcar, uma glicose, por exemplo, quebra esta, vamos ver um pouquinho numa figura posterior, pega esta glicose, que apesar de ser uma molécula, mas tem uma certa complexidade, e vai quebrar em coisas menores, transformando em coisas menores. Então, ela quebra esses compostos complexos e libera a energia, né? Utiliza essa energia, ou utiliza esta sequência de quebras, como nós vamos ver, para formar a nossa moeda energética, que é o ATP. Então, eu pego a coisa complexa, utilizo o meu metabolismo bacteriano para quebrá-las, e é lógico que para quebrar, eu preciso ter o metabolismo. Para quebrar um açúcar, como a glicose, por exemplo, eu preciso ter um metabolismo, eu preciso ter instrumentos para poder utilizar esse açúcar. Não são todas as bactérias que têm. Então, a bactéria que não tem o arcabouço bioquímico para utilizar a glicose, ela não vai utilizar a glicose. Quem vai utilizar a glicose? Quem possui o arcabouço bioquímico para fazer a quebra deste composto complexo em coisas mais simples, formando energia na forma de ATP lá no final, tá? Então, esses dois termos são importantes, anabolismo e catabolismo, eles estão dentro deste assunto que a gente está falando aqui, que é a fisiologia, que é o metabolismo bacteriano. Nós precisamos entender que estes nutrientes, essas substâncias que eu pego para utilizar no meu metabolismo, elas advêm do ambiente. Se nós pegarmos, por exemplo, nós seres humanos, de onde é que a gente obtém os nossos nutrientes? Dos alimentos. De onde é que vem o alimento? Do ambiente, né? A fruta, os vegetais, outros animais que nós comemos, como carne bovina, peixes, né? Então, é do ambiente que nós obtemos esses componentes nutricionais. No caso das bactérias, é a mesma coisa. As bactérias, elas pegam, né, elas obtêm o nutriente a partir do ambiente. Que ambiente? O ambiente que ela vive. Se ela vive ali na vala, por exemplo, é lá do ambiente da vala que ela vai obter esses nutrientes. Se ela vive na superfície da pele humana ou na mucosa humana, como microbiota ou como agente patogênico, ela vai pegar daquele local os nutrientes para ela sobreviver, tá? Ela vive na água da Baía do Guajará. É de lá da água da Baía do Guajará que ela vai retirar os nutrientes para sobreviver. Então, ela obtém esses nutrientes do ambiente. E quais são esses nutrientes que ela obtém? Para bactérias, a gente divide esses nutrientes em três principais grupos: os macronutrientes, os micronutrientes e os fatores de crescimento. Os macronutrientes, eles estão relacionados não com o tamanho da molécula, mas com a quantidade exigida. Então, se eu exijo muito um determinado nutriente, ele é classificado como macronutriente. Se eu exijo nutrientes em uma quantidade menor, eles são chamados de micronutrientes. E tem alguns que apenas alguns grupos de micro-organismos que precisam, que seriam aqui os fatores de crescimento. Então, tem micro-organismo que precisa de folato para crescer. Então, se no ambiente que ele for deixado não tiver folato, ele não consegue sobreviver. Tem que ter o ferro, tem que ter folato para ele poder se desenvolver. Então, vamos recapitular. Os nutrientes, eles são absorvidos do ambiente pelas bactérias.
Esses nutrientes são classificados em macronutrientes, micronutrientes e fatores de crescimento. Para que é que eu obtenho esses nutrientes do ambiente? Para manutenção da minha fisiologia, manutenção do meu metabolismo, né? Trocando em miúdos, seria para me manter vivo, para me manter organizado. Eu preciso disso, inclusive aqui, ó, para construção celular, para minha reprodução, para formar uma nova célula, né? Então é para isso que os micro-organismos precisam obter esses nutrientes do ambiente. Esses micro-organismos, eles obtêm esses nutrientes do ambiente, né? E eles precisam estar num ambiente propício, porque se eles não estiverem no ambiente propício, então, por exemplo, se o micro-organismo precisa de fator de crescimento e ele está num ambiente que não tem o fator de crescimento, ele não vai conseguir se desenvolver, né? Então, o micro-organismo necessita de um ambiente propício, com todos os constituintes físicos e químicos necessários para o seu crescimento. Então, o ideal é que eles estejam em um ambiente que propicie esses nutrientes para que ele mantenha a sua viabilidade. Esses macronutrientes, quais são? Como eu falei para vocês, a teoria diz, são aqueles exigidos em maior quantidade. Então, por exemplo, o que todos os seres vivos, incluindo as bactérias, precisam em grande quantidade são carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, fósforo, enxofre. Nós também, seres humanos, precisamos de grande quantidade desses elementos para o nosso metabolismo, tá? Por isso que eu disse, todos os seres vivos precisam deles em grande quantidade. Só que nós precisamos, por exemplo, de carbono em grande quantidade. Então, vamos dizer, a nutricionista passa lá para você ingerir pelo menos 200 gramas, né, diários de uma determinada proteína, porque na proteína é que vai ser retirado o carbono, que vai ser retirado o nitrogênio, o hidrogênio que você precisa para utilizar no seu metabolismo. Então vejo que aí já tem um indicativo de por que a gente se alimenta. A gente se alimenta para obter esses nutrientes, né? Esses elementos que serão utilizados no nosso metabolismo. As bactérias a mesma coisa. Elas precisam desses macronutrientes, só que elas precisam em pequenas quantidades, né? Lógico, é muito menos do que um ser humano precisa devido à nossa complexidade, né? A bactéria ela já precisa em menor quantidade comparado com o ser humano. Mas quando comparado com outras bactérias, elas precisam, aliás, com outros micro-organismos, elas vão precisar ainda em grande quantidade, por isso a gente chama de macronutrientes, né? Esses elementos eles serão utilizados para constituir os carboidratos, lipídios, proteínas, ácido nucleico, tá? Então, para manter aquele meu sistema, no caso a bactéria, organizado. Eu tenho ainda dos macronutrientes, só que agora precisando em miligramas lá para as bactérias, o potássio, o cálcio, o magnésio, o ferro. É a mesma coisa nós, seres humanos. Nós também não podemos colocar dentro do nosso sistema potássio em grande quantidade. Nós, estamos da área daqui da enfermagem, estamos estudando para isso, sabemos que isso causa um grande problema quando eu coloco potássio em grande quantidade, né? Então, quando eu digo que é exigido em grande quantidade, exigido até um determinado limite. A mesma coisa para as bactérias. Elas precisam também, numa determinada quantidade, um basal necessário para elas se manterem viáveis. Os micronutrientes são aqueles que são exigidos em menor quantidade. São necessários? São, mas são exigidos em menor quantidade. Então, por exemplo, o selênio, o tungstênio, o vanádio, o zinco, o cobalto, são elementos que também precisam para o desenvolvimento bacteriano. Professor, nós precisamos desses nutrientes também? Precisamos, né? Nós precisamos de determinados nutrientes, só que em pequena quantidade. Então, por exemplo, novamente, você vai lá na nutricionista, ela diz, olha, você tem que comer 2 castanhas do Pará por dia, no máximo, porque você precisa obter o selênio, que está numa quantidade adequada dentro da castanha do Pará. Só que eu não posso comer mais do que isso, porque
porque eu exijo isso em pequena quantidade. Eles são micronutrientes necessários, mas quando estão em grande quantidade pode causar problemas. Para a bactéria é a mesma coisa, exigidas em uma quantidade menor, necessários, mas em excesso causarão problema. Os fatores de crescimento, eles são compostos por alguns tipos, né? Eles são exigidos por alguns tipos celulares, bacterianos, por exemplo, que precisam. Então, eu falei para vocês, alguns precisam de folato, outros precisam de um determinado lipídio, né? Então, esses compostos, a gente diz que são fatores de crescimento. São compostos que alguns tipos celulares, alguns micro-organismos necessitam em quantidades muito pequenas, mas são necessários para ele se desenvolver de forma adequada. A maioria, no caso desses fatores de crescimento, a maioria dos micro-organismos não são capazes de sintetizar. Então, por exemplo, se eles não são capazes de sintetizar, e eu quero cultivá-lo, por exemplo, naquele agar que eu mostrei para vocês na aula prática, eu tenho que adicionar lá no meu meio de cultura. Olha, ele precisa de ferro, então eu adiciono lá o folato para ele se desenvolver. Só que esse micro-organismo, causando processos infecciosos presente nos nossos sítios, é ele que vai buscar o local onde tem esse fator de crescimento, no caso o folato, que eu estou exemplificando aqui para vocês. Então, um exemplo de uma bactéria que precisa de folato é o gênero Neisseria gonorrhoeae, que causa, por exemplo, infecção uretral, né, uretrite. Então, ela entra na célula do epitélio uretral, né, são bactérias intracelulares, elas vão lá dentro da célula em busca de quem? Em busca de folato para poder se desenvolver de forma adequada, tá? Então, se for no meio in vitro, eu tenho que adicionar no meio de cultura. Se for no nosso próprio corpo, o micro-organismo precisa encontrar um local onde ele consiga captar este folato para poder se desenvolver. Esses compostos, né, eles entram na composição celular ou precursores de seus constituintes. Então, para que eu precisaria de folato? Precisaria de folato. Para que eu preciso de um determinado lipídio? Para formar minhas estruturas celulares, aminoácidos, purinas e pirimidinas, colesterol, vitaminas. A obtenção desses nutrientes do ambiente, como eu falei para vocês, ele está aqui dentro da fisiologia bacteriana, dentro do metabolismo, dentro da nutrição bacteriana, né? Então, exige. Então, como é que eu vou obter? Então, por exemplo, como é que eu vou obter esses nutrientes? Nós, seres humanos, nós somos mais complexos, nós temos o nosso sistema digestivo, né, que eu vou ingerir esses nutrientes, né, o bife que eu falei para vocês, a carne lá, os 200 gramas de proteína. Eu tenho uma digestão mecânica na boca, eu tenho uma digestão química no trajeto do meu estômago, né, do meu trato gastrointestinal. Então, eu tenho como obter este fragmento grande, né, de alimento e depois ir processando no meu gastrointestinal. As bactérias, elas não têm, nós estamos falando de seres microscópicos, e eles têm os seus mecanismos de obtenção desses nutrientes do ambiente. Então, as bactérias, elas exigem diversos mecanismos nutricionais, predominantemente a absortiva, né, a absorção desses nutrientes do ambiente, como eu falei para vocês, através da oxidação de substâncias com alto valor energético. Então, nós já vimos lá que as bactérias, elas podem ser basicamente cocos e bacilos, e que elas podem ser gram-positivos e gram-negativos. Ser gram-positivo significa ter aquela estrutura que nós conversamos, que é a parede celular, espessa, com cerca de 20 camadas, né? Uma parede espessa. Ser gram-negativo significa ter uma parede delgada, com 1 a 2 camadas. Isso nós vimos quando nós falamos sobre a morfologia bacteriana. Então, como é que as gram-negativas obtêm esses nutrientes do ambiente? Então, vamos lá. Elas sintetizam exoenzimas, então lá dentro do seu citoplasma, ela produz as toxinas e libera para o meio, né? Ela joga para fora da célula bacteriana essas enzimas, né? Elas liberam para o meio e fora da bactéria é que elas quebram os nutrientes e depois elas absorvem, né?
Então, quando a gente estudou lá no nosso ensino médio, fundamental, enfim, não sei que momento, mas nós vimos que as bactérias, elas são organismos decompositores, junto lá com os fungos, né? Eu vejo um tronco de árvore apodrecendo, eu vejo um material orgânico como uma laranja apodrecendo. Quem é que está promovendo? É um fungo ou uma bactéria, né? Agentes decompositores que estão promovendo. Então, vejam só, a bactéria não tem como ingerir uma laranja toda, um fungo muito menos. Então, o que é que eles fazem? As gram-positivas, elas jogam para fora essas substâncias, né? Essas enzimas quebram, clivam, né? Esses nutrientes, e depois de quebrado, eles são absorvidos, né? Absorvidos ou captados através de proteínas transportadoras. Lembra que eu tenho proteínas inseridas na membrana, na parede, né? Às vezes formando um poro. Quando nós falamos de envoltório das bactérias, nós vimos que elas têm um poro. É por esse poro que elas conseguem captar, né? Internalizar essas substâncias que elas quebraram, que elas lançaram, as enzimas quebraram e agora elas absorvem através desses poros. Então, essa é uma das formas que os gram-positivos fazem para obter esses nutrientes do ambiente, né? Visto que eles não têm boca, eles não têm trato digestivo, eles simplesmente eles jogam as enzimas para fora, quebram as moléculas complexas e depois absorvem para utilizar no seu metabolismo. Os gram-negativos, a parede deles já é mais delgada, como nós vimos, né? Eles têm poros também na superfície, na membrana externa, como nós vimos, né? Proteínas atravessando, formando poros. E eles permitem a passagem de moléculas de baixo peso molecular. Então, veja que aqui eu não estou produzindo nenhuma enzima ainda. Não que as gram-negativas, não que as que têm parede delgada não façam isso, tá? Eu só estou tentando comparar uma com a outra. Então, a parede é delgada, elas têm proteínas atravessando, elas podem absorver direto do ambiente, desde que a molécula absorvida ela tenha um baixo peso molecular. Que é uma molécula de baixo peso molecular? Uma molécula pequena, né? Então, molécula pequena, ela é capaz de absorver. Por exemplo, um açúcar, né? Às vezes tem açúcares formados por dímeros, né? Dois monômeros que se ligam formando um dímero, formando um açúcar. Essa é uma molécula mais simples. Então, as gram-negativas, por exemplo, pode absorver. Então, passa através de um poro e agora ela está lá dentro do seu citoplasma e se ela tiver o arcabouço bioquímico, ela vai utilizar o seu metabolismo para utilizar aquela molécula que ela acabou absorver. Então, isso seria uma molécula de baixo peso molecular. Lá dentro do citoplasma, ela vai utilizar a maquinaria bioquímica dela, né? Para poder utilizar essa molécula. Então, para que é? É uma molécula para obter energia? Eu vou entrar no ciclo de produção de energia. Essa molécula que eu absorvi é uma molécula em que eu vou pegar elementos estruturais, como carbono, nitrogênio, por exemplo, eu vou utilizar nesta via bioquímica. Mas para utilizar, ela precisa ter. Então, no citoplasma, ela vai ter as proteases, as fosfatases, as lipases, nucleases, enzimas de degradação de carboidrato. Elas têm essas enzimas que, como se fossem as ferramentas metabólicas que ela utiliza para poder utilizar essas moléculas que ela absorveram do ambiente, tá? Então, isso aqui é como se processa a nutrição bacteriana. Eu pego moléculas externas para poder utilizar no meu metabolismo. Como eu vou fazer isso? Depende de cada grupo de micro-organismos, como os gram-positivos e gram-negativos, que eu estou mostrando para vocês, que tem as suas peculiaridades na questão nutricional. A obtenção, como eu falei para vocês, desses elementos externos, ela está responsável para ser utilizada dentro de um ciclo, né? Aqui não se assustem, é só para mostrar para vocês. Então, por exemplo, bactérias e outros micro-organismos fazem um processo chamado fermentação, que é a forma de obtenção de energia. Então, o que nós vamos avaliar aqui é: eu pego um açúcar
e este açúcar vai ser internalizado e este açúcar vai entrar numa rota bioquímica para a produção de um objetivo, que é a moeda energética, que é o ATP, tá? Então, estou falando de uma molécula que entra num ciclo para cumprir um objetivo, tá? Só para a gente ter uma ideia. Tem outras vias para outras finalidades? Tem diversas outras vias para diversas outras finalidades. O que nós vamos ver aqui é esta formação de moeda energética. Então, a fermentação, no caso, que é uma forma de obter energia dos micro-organismos, é o processo no qual os compostos orgânicos são parcialmente degradados, como acontece aqui, por exemplo, com a glicose. Então, a glicose, ela é um composto formado por 6 carbonos. Aí eu pergunto para vocês, onde é que está a glicose? No ambiente, né? No ambiente de onde eu vou utilizar. Então, por exemplo, se esse micro-organismo está causando uma infecção no nosso corpo, de onde é que ele vai obter este açúcar? Lá dos nossos líquidos corpóreos, né? Então, ele vai pegar a glicose, que é 6 carbonos, vai internalizar. Por onde é que ele vai internalizar? Por um poro, tá vendo? Olha aqui. Aqui só está demonstrando a membrana, mas não esqueça que aqui tem a parede e algumas tem cápsula, né? Mas mesmo que tenha essas 3 envoltórios, este açúcar ele vai entrar aqui, né? Vai entrar por um poro, e quando ele estiver dentro do citoplasma bacteriano, entrou a glicose com 6 carbonos, ele vai utilizar um arcabouço bioquímico para começar a transformar essa molécula, né? Olha, ele transforma a glicose, que é 6 carbonos, em 2 moléculas de piruvato com 3 carbonos, tá? Depois, se ele estiver no ambiente anaeróbio, vai fazer a glicólise aqui pela via anaeróbica, tá vendo? Então, se o micro-organismo estiver no ambiente anaeróbico, ele vai produzir energia ou vai produzir substâncias através desta via anaeróbica. Então, lactato, CO2, etanol. Ele está no ambiente aeróbio, né? Ele vai entrar aqui no ciclo de Krebs e aí vai ter todos esses passos aqui até a formação da minha moeda energética. O que eu quero colocar aqui para vocês? Que fique a ideia de que eu, como bactéria, eu, como micro-organismo bacteriano, eu pego essas moléculas complexas do ambiente, internalizo, utilizo nas minhas rotas bioquímicas para uma finalidade, que no caso aqui deste açúcar é a formação da moeda energética, que é o ATP. No ambiente aeróbico, nós vimos que é esse daqui, no ambiente aeróbico ela vai entrar neste ciclo, né? No anaeróbico ela entra para formar essas substâncias, no aeróbico ela entra aqui para formar. Então, na respiração aeróbica, onde tem a presença de oxigênio, ou ausência, muitas das vezes, então eu tenho os aeróbios e os anaeróbios. Aeróbio é quando eu tenho a presença de oxigênio, anaeróbio quando não tenho a presença. Então, aqui, por exemplo, seria um processo aeróbio, né? Glicose, entrou na célula, formou 2 piruvatos, entrou no ciclo de Krebs e no final eu vou formar a minha moeda energética. Por que eu digo que aqui é um ciclo aeróbico? Porque eu tenho a presença do oxigênio aqui no final, como aceptor final de elétrons, antes da formação do meu ATP. Quando eu não tenho oxigênio, outros micro-organismos vão utilizar outras substâncias, como aceptor final de elétron, tá? Então, aqui o aceptor final de elétrons, no processo aeróbico, com a presença de oxigênio, será o oxigênio. Quando não tem, né, a presença do oxigênio, desde que o micro-organismo tenha a capacidade de utilizar por outra via, né, desde que ele tenha outra via, esse composto ele vai ser degradado e utilizando como aceptor final de elétrons, não mais o oxigênio, mas uma outra molécula. Então, por isso que eu digo que eu tenho respiração aeróbica e respiração anaeróbica. Aeróbica na presença de oxigênio, ele será o aceptor final de elétrons lá na minha formação da minha energia, do meu ATP. No anaeróbico, eu não tenho a presença do oxigênio.
Então, quem será o aceptor final de elétrons? Será uma outra molécula, como o fumarato ou qualquer outra molécula que eu terei lá no final, tá certo? Essa questão de presença ou ausência de oxigênio, né? A gente classifica as bactérias quanto se elas conseguem ou não sobreviver na presença de oxigênio. Então, como é que a gente classifica essas bactérias? Então, eu classifico elas em aeróbio estrito. Então, o que é uma bactéria aeróbia estrita? É uma bactéria que consegue sobreviver na presença de oxigênio, tá? Então, este tubo aqui é representativo de um ambiente, onde eu tenho aqui o meu meio de cultura, meu meio líquido de cultura, e aqui eu tenho uma atmosfera, né? Um ambiente atmosférico aqui dentro. Então, onde tem oxigênio? Tem oxigênio dentro do líquido, mas em pequena quantidade. E aqui eu tenho oxigênio em grande quantidade, visto que ele está em contato com o ambiente, né? Esta tampa, ela não veda totalmente, né? Eu tenho uma comunicação aqui com este ambiente. Ou mesmo que o ar fique aqui, neste ar vai ter oxigênio. Então, eu tenho dois ambientes. Um ambiente aeróbico e um ambiente anaeróbico, ou seja, que tem ausência, pequena ou ausência de oxigênio. Então, se eu estou falando de uma bactéria aeróbio, significa que ela vai crescer na presença de oxigênio. Então, ela vai crescer nessa região do tubo, ó, próximo onde tem muito oxigênio, já que ela é aeróbio, ela precisa do oxigênio para se desenvolver. Por que ela é aeróbio estrito? Porque ela consegue desenvolver nesta faixa apenas, estritamente nesta faixa que contém oxigênio. Por isso eu tenho uma bactéria aeróbia estrita. Nesse tubo é representativo de uma bactéria anaeróbia. Então, anaeróbia significa que ela não cresce na presença de oxigênio. Então, é por isso que ela está se desenvolvendo aqui dentro do líquido, que não tem oxigênio, ó, ou tem em pequena quantidade, né? Então, ela se desenvolve na ausência de oxigênio. Ela não vai crescer nessa região, porque nessa região tem muito oxigênio. Ela se desenvolve na região onde tem pequena ou ausência de oxigênio. Por isso ela é determinada como anaeróbio, aquele que desenvolve na ausência de oxigênio. Estrito nós já sabemos, porque ela se desenvolve estritamente nesta região. Ela não vai se desenvolver na região que tenha oxigênio. As anaeróbias, né? Só que aqui eu tenho uma anaeróbia. Vamos lá para o termo. Anaeróbio nós vimos que é uma que não se desenvolve na presença de oxigênio. Mas, professor, ela está crescendo aqui próximo do oxigênio, ó. Essas bactérias, elas são chamadas anaeróbia facultativo. Facultativo é aquilo que pode ter ou pode não ter. É facultado, né? Ah, eu preciso ter 2 canetas. Não, é facultativo, né? Eu posso ter, eu posso não ter, posso ter só uma. Ah, aqui na atmosfera, é facultativo. Tendo oxigênio, eu cresço, ó. Tá vendo? Elas crescendo aqui na atmosfera de oxigênio. Não tendo oxigênio, que é aqui dentro do líquido, ela cresce também. Então, é facultativo. Tanto faz ter oxigênio como não ter, ela se desenvolve. E estas bactérias, elas são as mais preparadas para sobreviver em um ambiente diverso. Eu já posso trazer isso aqui para dentro da nossa área. Eu posso dizer que quem é anaeróbia facultativa já é uma bactéria mais capacitada a causar infecção em diversos sítios, ou pelo menos sobreviver em diversos sítios infecciosos. Então, por exemplo, uma bactéria anaeróbia facultativa que esteja causando uma infecção na pele, eu pergunto, na pele tem presença ou ausência de oxigênio? Presença, né? A nossa pele, ela está em contato com a atmosfera que contém oxigênio. Então, se for lá na pele, ela pode causar uma infecção? Pode. Tem oxigênio, mas não tem problema para ela. Nós estamos levando em consideração a presença ou a ausência de oxigênio, tá?
Ah, essa mesma bactéria agora, ela saiu da pele e foi lá para a corrente sanguínea. Não esqueça que a corrente sanguínea tem oxigênio, mas não livre. O oxigênio está complexado lá com as nossas hemácias, tá? Então, é um ambiente que a gente considera um ambiente com uma pequena quantidade de oxigênio livre ou anaeróbio, tá? Então, o micro-organismo estava aqui na pele, na presença de oxigênio, ela pode causar infecção. Agora ela foi para o tecido mais profundo ou para a corrente sanguínea, ela tem capacidade, lá tem pouco oxigênio. Isso vai vai levar ela a morrer ou não? Não, ela também consegue se adaptar na ausência de oxigênio, tá? Então veja que ela é mais capacitada, né, vamos dizer, mais preparada a sobreviver em diversos ambientes. Diferente desses outros aqui, ó. Esse micro-organismo que só cresce na ausência de oxigênio, dificilmente ele causaria uma infecção num sítio onde tem oxigênio, como a pele, por exemplo, tá? Esse aqui dificilmente causaria num ambiente onde tem a ausência de oxigênio, né? Ambiente anaeróbio. Por quê? Porque ele precisa do oxigênio para sobreviver. Então é isso que eu quero que vocês tragam para dentro da área de vocês. Eu estou conhecendo a fisiologia bacteriana quanto à atmosfera de oxigênio. Por quê? Porque eu posso intervir. Eu conheço que o micro-organismo precisa de oxigênio, ou eu conheço que o micro-organismo não precisa. Eu posso intervir aqui. Então, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas algumas feridas de pele que têm difícil cicatrização, eu posso implementar determinadas intervenções, como, por exemplo, a utilização de câmara hiperbárica, né? Eu pego o meu pé do paciente que está com a ferida lá, que não quer cicatrizar, que está infectada com esses micro-organismos, e eu coloco ele. Então, por exemplo, se é no pé, se é na pele, provavelmente é um micro-organismo aeróbio, né? É um micro-organismo que está vivendo na pele, está causando infecção na pele. Então, se está na pele que tem oxigênio, significa que ele precisa de oxigênio. Então, eu observo isso. A minha ferida não está cicatrizando, ela está contaminada. Esse micro-organismo provavelmente é aeróbio. Qual é a intervenção que eu vou fazer agora para eliminar esse micro-organismo? Uma outra intervenção além dos antibióticos que eu falei para vocês. Uma outra intervenção além do curativo que eu faço, da limpeza, da higienização da ferida, que eu faço para retirar esse micro-organismo. Eu posso retirar o oxigênio dele, né? Ele precisa de oxigênio. Então, se eu retirar o oxigênio, ele pode vir a morrer. Então, eu ponho o pé do meu paciente que está com a ferida extensa, com difícil cicatrização, infectada com o micro-organismo, e eu ponho o pé lá dentro de um ambiente onde tem uma pressão atmosférica diferenciada, onde tem uma atmosfera de oxigênio diferenciada, e isso faz com que os micro-organismos que estão se desenvolvendo lá venham a morrer. E aí eu estou retirando, vocês estão vendo a minha estratégia para retirar o micro-organismo daquela ferida e promover a melhora desta lesão? Eu estou usando uma estratégia porque eu tenho um conhecimento microbiológico, porque eu sei que o micro-organismo que está se desenvolvendo e piorando esta ferida, ele precisa, por exemplo, de oxigênio, e isso eu retiro dele, promovendo ali. Então, quando eu retiro o micro-organismo, cessa a infecção e o processo de cicatrização, de reparo tecidual, vai entrar em ação para melhorar aquela ferida. Tá certo? É nesta perspectiva que eu quero que vocês tragam este conhecimento microbiológico para dentro da área de vocês. Eu ainda tenho outro grupo aqui que são o anaeróbio, ou seja, ele não gosta de oxigênio, ele não vive na presença de oxigênio, mas ele é aerotolerante, né? Então ele tolera o oxigênio, ó. Mas veja que o desenvolvimento dele não é satisfatório, né? Olha como ele cresce em menor quantidade quando comparado a esse aqui que precisa do oxigênio. Então ele é anaeróbio, tá? Ele vive tanto na presença quanto na ausência, mas ele é aerotolerante, ele tolera apenas, tá? Mas veja que isso prejudica também no seu desenvolvimento. Então, visto
essas características bacterianas que nós estudamos, as suas características morfológicas, visto as suas estruturas, que como nós trabalhamos, cada uma tem a sua funcionalidade, visto o conhecimento desse metabolismo bacteriano, né, dessa fisiologia bacteriana, tanto quanto a obtenção de nutrientes, quanto a atmosfera de oxigênio que ele consegue sobreviver, nós já temos agora condições de definir o que são bactérias patogênicas, tá? Então, nem todos os micro-organismos, eles são agentes patogênicos, né? Vamos conversar agora um pouquinho sobre patogenicidade bacteriana. A patogenicidade bacteriana, ela é um assunto presente mais do que nunca dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Eu preciso entender a patogenicidade bacteriana. Veja que é mais um ponto de conhecimento sobre esse micro-organismo, porque, novamente, eu, como enfermeiro, vou precisar ter esse conhecimento para fazer possíveis intervenções, tá? Antes de nós, então, o agente patogênico é aquele preparado, né, aquela bactéria preparada, que tem estruturas de sobrevivência, que nós conversamos, que tem capacidade de sobreviver tanto de sobreviver em determinado ambiente, e uma das coisas que influencia a sua sobrevivência é o oxigênio, como nós vimos, tá? Mas nós precisamos entender que estes agentes patogênicos, eles precisam ser levados para esses locais, né? Eles não vivem lá, não vivem nos nossos corpos no qual eles causarão infecções. Eles têm que ser transmitidos, né? Então, isso nós vamos ver aqui através das vias de transmissão e como ocorre o estabelecimento da infecção. Então, o primeiro passo tem que haver uma transmissão. Transmissão da onde? Do ambiente onde eles vivem para o ambiente onde eles vão causar os processos infecciosos. Então, o ambiente que nós levamos em consideração aqui é o ser humano. Então, alguém tem que transmitir para nós. Esses micro-organismos, eles têm que vir de algum local para os nossos corpos, para serem inseridos nos nossos corpos. Nós vimos lá na imunologia, quando eu falei de portas de entrada de antígenos, olha a aplicabilidade aqui dentro da microbiologia. Então, a transmissão, a inserção no meu sistema, ela se dará através dessas portas de entrada, que nós vimos lá, que nós temos várias, mas temos três principais: o trato respiratório, o trato gastrointestinal e o trato gênito-urinário. Então, por exemplo, quando eu estou com uma infecção causando uma gastroenterite, por exemplo, que é aqui na minha região gastrointestinal, então qual a possível forma de transmissão? A transmissão ocorreu porque eu ingeri um copo de água, essa água estava contaminada, né? Foi para o meu gastrointestinal, lógico, se está contaminada lá no meu copo de água, vai ter o meu micro-organismo que vai causar a infecção lá na região gastrointestinal. Então, a transmissão se dá através da inserção, né, desses micro-organismos no meu sistema. E eles podem ser através de alimentos contaminados. A inserção, ela pode ser através de procedimentos invasivos, né? Quando eu faço uma punção venosa periférica ao central, quando eu faço uma sondagem vesical, eu estou correndo, né? Eu estou promovendo a transmissão desses micro-organismos. É lógico que a gente toma todos os cuidados, mas nem sempre esses cuidados são suficientes para que não ocorra essa transmissão, né? Então, eu estou levando o micro-organismo do meu ambiente para o meu sistema, para o meu sítio infeccioso. Então, essas são as transmissões. Tem outras formas de transmissão? Tem de paciente para paciente, né? De indivíduo para indivíduo. Então, eu estou com uma infecção respiratória e aí eu vou dar uma espirrada no meu colega que está do lado. É uma via de transmissão. A mãe está infectada com um determinado micro-organismo, por exemplo, treponema pálido, que causa sífilis. Ela pode transmitir de forma vertical para o filho, tá?
Então, essas são as vias de transmissão. Estou dando exemplo de algumas, é uma diversidade delas. Qual a importância de eu conhecer essas vias de transmissão? Porque eu, como profissional conhecedor de como se dá um processo infeccioso, de como se dá o estabelecimento de uma infecção, eu posso intervir em qualquer ponto desse. Então, por exemplo, eu posso intervir na transmissão de um micro-organismo? Posso. Então, se o meu micro-organismo é transmitido por via sexual, eu posso fazer intervenção, uso de preservativo. Se o meu micro-organismo ele se dá através da transmissão de gotículas, saliva, por exemplo, eu posso evitar isso? Posso. Como? Eu posso pegar o meu paciente e posso deixar, dependendo do tipo de infecção, tá, pessoal? Não é por qualquer infecção que eu vou isolar o meu paciente. Mas, por exemplo, tuberculose, né? Paciente grave de tuberculose ativa. Para eu evitar que ele transmita para outra pessoa, eu posso fazer uma intervenção. Qual? Isolar ele, pedir com que ele use máscara. Olha só, nós fazendo uma intervenção para evitar a transmissão de um vírus, no caso aqui, o SARS-CoV-2, né, daqui causando a Covid-19. A gente usa máscara agora. É um método, é uma forma de evitar que eu transmita, se eu tiver o vírus, para uma outra pessoa, tá? Então, entender este ponto aqui de transmissão, ele é extremamente importante para eu ter conhecimento e para quando eu me deparar com a situação, eu fazer intervenção para que esta infecção não ocorra, não se estabeleça. Aqui nesse processo de infecção, ou seja, de entrada do micro-organismo no nosso sistema, ela dá, através da transmissão que nós falamos, após esse, muitas das vezes eu vou conseguir evitar, mas muitas das vezes eu não consigo, né? Porque se eu não souber que eu estou infectado, então, por exemplo, muitas pessoas são assintomáticas, ela está com o micro-organismo, está transmitindo, mas não sabe, não tem sintomatologia clínica nenhuma, né? E aí a transmissão vai se processar. Eu não posso intervir numa coisa que eu não estou vendo acontecer, né? Não vejo que ele está infectado, então não vejo a possibilidade. Volto novamente para a nossa realidade. Por que é aconselhado todo mundo usar máscara? Porque eu não sei quem tem e quem não tem o vírus. Nós temos muitas pessoas assintomáticas e essas podem estar transmitindo o vírus para outra pessoa. Os micro-organismos em gerais, após transmitidos, então vamos lá, eu inalei do ambiente o micro-organismo, ele chegou no meu trato respiratório superior. No meu trato respiratório superior, ele vai fazer a colonização, né? Então, colonizar significa chegar naquele local, se estabelecer, né? Conhecer o ambiente, sentir o ambiente, isso a gente chama de colonização. Então, ele foi transmitido, ele chegou no local, conseguiu se estabelecer, colonizar, e após estar estabelecido, o que ele vai fazer? Se multiplicar. Então, a multiplicação do micro-organismo significa que ele já conseguiu se estabelecer naquele local e agora ele passa a se multiplicar naquele ambiente. Esses três passos, transmissão, colonização e multiplicação, é o que a gente chama de infecção. Então, após estar estabelecido e multiplicado naquele local, eu vou começar, como micro-organismo que está lá, eu vou ver o que é que ele tem de patogenicidade, né? Porque não é só se multiplicar, é se multiplicar e ter a capacidade de causar dano naquele local onde ele está se estabelecendo. Isso a gente diz, ó, é patogenicidade, tá? Então, por exemplo, tem muitos micro-organismos que são transmitidos, que colonizam, que se multiplicam, mas eles não têm capacidade de invasão, eles não têm capacidade de causar dano tecidual. E se eles não tiverem essas características, eles não podem ser considerados um agente patogênico. Eu vou dar um exemplo para vocês. A nossa microbiota, por exemplo, ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, nasceu a criancinha lá, ela não tem ainda a sua microbiota estabelecida, mas eu vou lá brincar com esta criança, vou beijar na boca dela, eu acabo transmitindo para ela, ó.
Estão entendendo? Acabo transmitindo para ela Candida albicans, por exemplo. Vamos imaginar que ela não desenvolveu o sapinho, né? Que é aquela candidíase que dá em criança. Então foi transmitida, a Candida albicans colonizou lá a cavidade oral da criança, a Candida albicans se multiplicou, mas ela não invadiu o tecido, né? Não invadiu, não causou dano tecidual. Pelo contrário, ela apenas colonizou, formando a microbiota da cavidade oral da criança. Aí eu teria um micro-organismo que, apesar de ter potencial patogênico, mas não se estabeleceu. Agora, quando eu transmito essa mesma Candida albicans, por exemplo, uma outra situação, uma outra criança, fui lá brincar, beijei na boca, transmiti a Candida albicans colonizou, se multiplicou, e agora a Candida albicans passou a invadir tecido, ó. Isso pode acontecer, tá, pessoal? Porque no caso do sapinho nas crianças, acontece essa questão. Ela multiplica e invade tecido. Após invadir tecido, ela promove dano tecidual, e aí a gente vai ver lá aquelas aftas formadas na boca da criança, vai ver aquela região esbranquiçada que é onde o fungo está se desenvolvendo, né? Juncionado com esta invasão tecidual, eu tenho meu sistema imunológico que está entrando em ação paralelamente, né? Para confrontar esse micro-organismo que está invadindo o tecido, e a ação da invasão do micro-organismo com a ação do sistema imunológico, essas duas coisas juntas, vão promover dano tecidual. E aí eu vou começar a apresentar sinais e sintomas clínicos. Então, no primeiro caso da criança, que eu dei como exemplo, que não desenvolveu, o micro-organismo apenas colonizou, né? Se multiplicou e ficou estabelecido lá como microbiota. Na criança número 2, não. Ele se estabeleceu e agora ele quis invadir tecido, né? E ele tem essa capacidade, tá? A Candida albicans tem. Aí ele passou a invadir tecido, promover dano tecidual, e aí eu começo a ver agora os sinais clínicos, né? Quais são os sinais clínicos de uma candidíase oral, né? Região hiperimeada, as aftas, aquelas secreções esbranquiçadas que ficam atapetando a língua, a bochecha da criança. Isso são os sinais e sintomas que eu vi. Mas o que aconteceu até aparecer esses sinais e sintomas? Aconteceu todos esses eventos que nós conversamos aqui, né? Então, muitas das vezes, nós não vamos ver isto aqui acontecendo, nós vamos ver apenas as repercussões clínicas. Eu pergunto, você como enfermeira, vai conseguir fazer esse diagnóstico de candidíase oral como? Olhando os sinais e sintomas. Então, o bebezinho lá de 1 mês, 2 meses chegou para consulta de enfermagem, você vai olhar, examinar, fazer o exame físico e vai ver que lá na cavidade oral dele vai estar hiperemiado, vai estar secreção esbranquiçada como se fosse leite coalhado, vai ter aftas. E aí, com esta sintomatologia, você pode dar passos regressivos. Você, por esta sintomatologia, por esta observação que você está vendo, você vai conseguir definir que lá está ocorrendo um dano tecidual. Por que está ocorrendo este dano tecidual? Porque o micro-organismo que estava lá tentou invadir este tecido, está invadindo o tecido e causando esse dano, né? Esta invasão se deu porque ele foi transmitido, colonizou e se multiplicou. Inclusive, por essa sintomatologia, né, por essa observação, você pode até definir como foi que ocorreu a transmissão, desde que você tenha um embasamento teórico. Saiba que crianças, quando nascem, não têm cândida como microbiota na cavidade oral, que somente na cavidade oral de adultos é que está presente este micro-organismo, e que ele foi veiculado para a boca desta criança através de um adulto, tá? Então, quando eu tenho o conhecimento de como este evento ocorre, eu posso andar regressivamente e entender o que foi que aconteceu, tá? Então, você viu o sintoma lá das aftas na boca da criança, você pode perguntar para a mãezinha, alguém tem brincado com essa criança, beijado na boca, tá? E aí você consegue definir, né? Então, você coletou informações e você conseguiu fechar esse ciclo, essa forma
de como isso aconteceu, tá? Nossa área, enfermagem, se fazendo presente novamente aqui. Como é que eu chamaria isso daqui? Diagnóstico clínico. Eu observei os sinais e sintomas, mas eu tenho que ter o entendimento que antes de aparecer os sinais e sintomas, eu tenho muitos outros eventos que já ocorreram e por isso nós estamos aqui conversando sobre isso. Sobre essa patogenicidade dos micro-organismos, a patogenicidade, aqui a gente está falando bacteriana, mas isso também se extrapola para outros micro-organismos. A maioria desses agentes patogênicos, eles são em menor quantidade, né? Então, se eu pensar nos micro-organismos, no caso das bactérias aqui, a maioria das bactérias, elas não são patogênicas. Então, eu fiz aqui essa pirâmide para demonstrar. Então, a maior parte, ou seja, a base da pirâmide, é constituída por micro-organismos não patogênicos. E se nós formos pensar no nosso dia a dia, a maioria deles realmente não são patogênicos. Nós comentamos no início da aula sobre bactérias que eu utilizo as bactérias que não são patogênicas para produzir alimentos, bebidas, fármacos. Eu utilizo eles na engenharia genética. Eu utilizo esses micro-organismos, aliás, esses micro-organismos não patogênicos, eles vivem como microbiota no meu corpo, a maioria deles não são patogênicas, né? Então eu tenho, por exemplo, a região vaginal, por exemplo, feminina, né? Tenho lactobacilos, e eles são abundantes lá, não são agentes patogênicos, eles não causam processos infecciosos, né? A maioria da microbiota da nossa pele e mucosa, ela é de micro-organismo não patogênico. E no ambiente, né, em qualquer local que eu possa ver, a maioria desses micro-organismos, eles não são patogênicos. Aqui na região intermediária da pirâmide, eu tenho os que não são patogênicos, na verdade, os que são potencialmente patogênicos. Na maioria das vezes, eles estão bonzinhos, mas quando eles tiverem oportunidade, eles vão causar processos infecciosos. Um dos exemplos que eu venho dando para vocês, que nem é bactéria, é um fungo, é a Candida albicans, né? Ela vive lá no meu corpo, na minha região cavidade oral, região genital. A maioria das vezes ela não causa infecção, mas quando ela tiver oportunidade, ela vai causar. Isso seria o micro-organismo que vive no nosso corpo ou que estão nos outros ambientes e que são potencialmente patogênicos. As bactérias, então, por exemplo, nós temos Escherichia coli como exemplo de bactéria. Ela é um micro-organismo potencialmente patogênico. No gastrointestinal, lá nas nossas fezes, ela não causa problema, né? Dificilmente ela causa infecção. Mas quando ela sai de lá e vai para um outro ambiente, que ela tem a oportunidade, ela é um dos principais agentes bacterianos patogênicos, que causa infecção urinária, infecção pulmonar, infecção na corrente sanguínea, infecção em ferida operatória, tá? Então veja que ela tem esse potencial. Então esses micro-organismos ficariam aqui na região intermediária da pirâmide, que significa aqui a quantidade de micro-organismos. Então, uma certa parte deles são potencialmente patogênicos. E os reconhecidamente patogênicos, que são esses que causam as infecções que nós vemos no nosso dia a dia, eles estão em menor quantidade, né? Eles estão aqui no topo da pirâmide. São grupos menores de micro-organismos, menos representativos, eu digo, quando comparado com a totalidade de micro-organismos, mas mesmo eles sendo em pequena quantidade, eles causam essas infecções importantes que nós vamos trabalhar no nosso dia a dia, né? As pneumonias, as infecções gastrointestinais, as infecções de pele, as infecções, enfim, do sistema nervoso central, né? E aí eles são em menor quantidade, mas são extremamente eficientes em causar essas infecções. Não é à toa que os nossos hospitais estão sempre lotados de pacientes acometidos por esses micro-organismos, tá? O que eu queria falar aqui para vocês é que a gente faz, né? A gente marginaliza os micro-organismos, né? Como se eles fossem agentes pensantes que querem causar danos para nós seres humanos.
tá? Eu queria desmistificar um pouco isso, porque isso não é verdade. Esses micro-organismos, mesmo os patogênicos, né? Até eu coloquei aqui, ó, uma figura maléfica, né, de alguém maligno. Mas, na verdade, os agentes patogênicos, assim como qualquer outro ser vivo, outro micro-organismo bacteriano, ele não tem pensamento, ele não tem intencionalidade. Quem tem isso somos nós, seres humanos, né? Então, um agente patogênico que está causando uma pneumonia, ele não sabe se aquele ambiente que ele está é um pulmão humano ou se aquele ambiente que ele está é um tronco de uma árvore, ou a vala, como eu dei exemplo para vocês ali. Ele não consegue definir onde é que ele está, se ele está num ser humano ou se está numa árvore, um tronco de árvore em decomposição, por exemplo. Ele só consegue sentir o ambiente, né? Como é que ele sente o ambiente? Com as suas estruturas. Ele só consegue ver se aquele ambiente é propício para ele se desenvolver. Então, um micro-organismo que causa uma pneumonia significa que aquele ambiente pulmonar é propício para ele se desenvolver como ser vivo. E ele só vai fazer isso. Ele vai se estabelecer, ele vai colonizar, ele vai se multiplicar. Se ele tiver capacidade de invadir outros ambientes, ele vai. Mas qual é o objetivo principal dele? Somente sobreviver, né? Ele nem sabe se é ser humano ou se não é. Né? E a gente tem, às vezes, a ideia de humanizar esses micro-organismos, né? Conferir a eles propriedade que só nós, seres humanos, temos de raciocínio, de pensamento, inclusive de maldade, né? Eles não são maus, eles só querem sobreviver, eles só querem se estabelecer, tá bom? Então, a gente tem que desvirtuar um pouquinho isso, porque a gente cria esta ideia de que eles são seres. Então, não. Ó, o coronavírus agora, ele não quer matar ninguém, né? Ele apenas está conseguindo se estabelecer em diversos locais do nosso corpo, né? Trato respiratório, pulmão, coração. A gente tem visto que ele consegue infectar vários locais. Mas o que é que ele quer fazer? Ele quer destruir o ser humano? Não. Ele apenas foi deixado num ambiente, qual ambiente? Ser humano, que ele consegue se estabelecer, que ele conseguiu sobreviver, que ele consegue se multiplicar, né? Que ele consegue passar de pessoa para pessoa através das nossas próprias atitudes, né? Ser transmitido, como eu falei para vocês, é apenas isso. Ele não quer destruir a humanidade, não. Ele é apenas um ser vivo que quer, como qualquer outro, se estabelecer num local adequado, sobreviver, se multiplicar, passar para gerações posteriores a sua informação genética, para que a sua geração se perpetue, para que aquele ser vivo se perpetue, tá bom? Então vamos pensar aqui por esse lado, e é lógico que os que conseguem se estabelecer, eu vou ter que fazer uma intervenção, porque eu sim, ser humano, sou um agente pensante, eu sim, ser humano, tenho como criar medidas para retirar aquele micro-organismo que está lá naquele ambiente, causando dano, né? Eu tenho o entendimento de que aquela infecção, aquele micro-organismo está causando dano. Então, eu, como agente pensante, posso criar metodologias, formas de retirá-lo dali. Então, a maioria dessas bactérias não são patogênicas, né? Eu gosto muito dessa figura, porque essa figura aqui, ela resume um pouco da nossa disciplina, que é a microbiologia e a imunologia, né? É um iceberg em que a maior parte dos icebergs, eles estão dentro da água, né? Olha aí, ó, dentro d'água. Então, a maioria das... Então, isso aqui a gente vai imaginar que esse iceberg é das infecções que nos acomete durante a nossa vida, né, no nosso dia a dia. A maioria das infecções que a gente adquire, elas são infecções assintomáticas. Olha aí, ó. A maior parte das infecções, elas são assintomáticas. Por que são assintomáticas? Porque o micro-organismo que entrou no nosso sistema, o antígeno que entrou no nosso sistema, ele não foi capaz de se estabelecer, né? De causar uma infecção que tenha aquela repercussão clínica que eu falei para vocês. Vou voltar aqui, ó. Até que apareçam os sinais clínicos, vários outros fatores acontecem anteriormente, ó. Transmissão, colonização, multiplicação. Então, por que não teve sintoma?
porque provavelmente o micro-organismo não conseguiu se estabelecer. Professor, por que ele não conseguiria se estabelecer? Pode ser porque ele foi deixado num ambiente em que não tem condições adequadas para ele sobreviver? Pode. Pode ser pelo meu sistema imunológico que foi capaz de eficientemente eliminar ele antes que aparecesse os sinais clínicos. Vou voltar aqui na figura novamente, ó. O micro-organismo foi transmitido, ele colonizou. Quando ele começou a se multiplicar, o sistema imunológico veio e eliminou ele. Então, ele nem vai causar invasão, nem vai causar dano tecidual e, consequentemente, eu não vou ter sintomatologia, tá? Então, vejam, eu falei isso para vocês, que aqui se resume a nossa disciplina, porque na maior parte das vezes, o nosso sistema imunológico é sim eficiente. Ele funciona, ele elimina o antígeno, ele elimina esses micro-organismos e nem sequer os sinais clínicos aparecem. Sabe como a gente sabe disso? Sabe como é que eu falo aqui para vocês que essas infecções são assintomáticas? Porque se eu for pesquisar na sorologia, for pesquisar no meu sangue, onde ficam as informações imunológicas guardadas, talvez eu já tenha entrado em contato com vários micro-organismos patogênicos, mas nem sequer eu desenvolver a infecção. Então, se eu for fazer uma sorologia para hepatite, talvez eu já tenha entrado em contato com o vírus da hepatite A, da hepatite B, mas eu não tive, professor, nem hepatite A, nem hepatite B. Sim, se o micro-organismo não conseguiu se estabelecer, se o sistema imunológico foi eficiente, você teve uma infecção assintomática, que a maioria delas são assintomáticas. Então, isso demonstra a dificuldade que tem para o micro-organismo se estabelecer e, acima de qualquer coisa, isso demonstra a eficiência do sistema imunológico da maioria das pessoas. O que a gente consegue enxergar, ou seja, aquilo que apresenta sintomatologia, né? Porque eu falei para vocês, não tem como eu desconfiar se eu olho para uma pessoa, ela está saudável. Não apresenta sinais nenhum de infecção. Quando é que eu vou começar a investigar, trabalhar naquela pessoa? Quando ela tem um sintoma, né? Olha, eu estou com a dor na garganta, minha garganta é peremiada, tem pus na minha garganta. E aí sim, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para essa sintomatologia e vou começar a investigar o que é que está causando aquela sintomatologia. Mesmo assim, aquilo que eu consigo enxergar, né, os sintomas, os sinais clínicos, as doenças menos severas, ela tem uma grande representatividade, ó. Então, eu tenho o meu filho, o nariz começou a escorrer, começou a tossir, espirrar, né? É sinais clínicos isso. De quê? De uma infecção. Mas isso é um resfriado, é o tempo que está fechado, muito úmido, né? A maioria das vezes a gente nem leva isso para um profissional da área de saúde, né? Nem faz um tratamento. Então, estou exemplificando para vocês essas doenças menos severas, que apesar de se apresentarem com grande frequência, de eu conseguir identificar através da sintomatologia, mas elas não são menos severas, né? Menos representativas, às vezes eu nem levo para tratamento. E aqui o topo do meu iceberg é onde eu tenho as minhas doenças clássicas, aquelas que apresentam importância clínica, que é aquela que eu vou trabalhar no meu dia a dia, né? A minha infecção da corrente sanguínea, a minha infecção urinária, a minha pneumonia, a minha infecção de pele, né? Então, aquelas doenças clássicas clinicamente, uma pneumonia, uma tuberculose, uma gastroenterite, são essas doenças que a gente diz que são clássicas, clinicamente visíveis. Mas olha só como elas são em menor quantidade, né? Mas não é porque estão em menor quantidade que são menos representativas, tá? Elas vão ter importância. Inclusive, essas doenças clássicas é que levam, na maioria das vezes, o meu cliente a óbito, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, aqui é só para a gente ter uma visão mais ampla de como isso se processa aqui dentro da do nosso dia a dia. Então, o que nós vimos aqui de patogenicidade bacteriana é que o agente patogênico, a bactéria patogênica, é aquela que tem como causar dano, né?
E como é que ela vai causar esse dano? Pelas estruturas que ela tem, pelas características, ela consegue invadir tecido, já é um ponto positivo para a patogênese. Essa patogênese, ela está envolvida muito com a característica bacteriana, né? A característica dela e com o estabelecimento da infecção. Porque, vejam só, se ela tem uma característica que permite ela estabelecer e causar uma infecção, então ela tem capacidade patogênica. Isso está relacionado com alguns fatores. Por exemplo, e muito dele nós já falamos. Então, bactérias patogênicas. Um ponto para ela ser patogênica: capacidade de adquirir gene de virulência. Nós vimos isso quando nós falamos lá dos plasmídios, que as bactérias podem transmitir de uma para outra. De repente, eu sou uma bactéria que posso adquirir um gene de virulência. Então, se foi transmitido para mim esse gene, eu ganhei a capacidade de tornar-me virulento. Eu estou falando de uma. Para eu ser realmente virulento, eu tenho que juncionar, eu tenho que agregar vários fatores. Nós estamos falando apenas de um. Então, quem tem um plasmídio de virulência tem capacidade patogênica? Tem. Uma bactéria que é capaz de fazer adaptação ambiental. E aí, o que é adaptação ambiental? Essa adaptação ambiental pode ser viver na presença ou na ausência de oxigênio, que nós falamos. Olha, eu sou uma bactéria, mas para mim tanto faz, ter oxigênio ou não ter, eu consigo sobreviver. Eu pergunto, ela está adaptada ambientalmente quanto à atmosfera de oxigênio? Está. Então, se ela está, ela já tem mais um fator de patogênese, tá? Mais um fator de patogênese. Na questão de adaptação ambiental, eu sou uma bactéria que eu tenho pile, na superfície. Lembra que nós falamos com uma estrutura bacteriana chamada pile ou fímbrias? Então, se eu tenho isso, eu tenho como ficar aderido no epitélio, por exemplo, né? Então, é lá na ferida que você, como enfermeiro, vai fazer o curativo. Vai limpar com uma solução fisiológica, vai retirar a maioria dos micro-organismos lá, mas os que tiverem fímbrias vão ficar aderidos no epitélio. Daqui a pouco elas voltam a se multiplicar e a colonizar aquela ferida novamente. Eu pergunto, ficar aderido numa superfície é também uma adaptação àquele ambiente? É. E se eu sou uma bactéria que tem esta capacidade, mais um ponto para eu ter, mais um ponto que a gente considera como um fator de patogênese. Motilidade. Motilidade nós vimos que tem a ver com aquela estrutura que é o flagelo bacteriano. Então, o flagelo bacteriano, nós vimos que dá movimento para a célula, né? Ela consegue sair de um local e ir para outro. Ela está lá na porção distal da uretra, vivendo lá, acabou o nutriente, ela vai migrar em direção de onde tem nutriente. Aí eu pergunto, essa bactéria que tem flagelo vai sobreviver ou não? Vai. Quem não tem, acabou o nutriente em volta dela, ela morre, tá? Então, possuir estrutura de movimentação é mais uma característica patogênica. A adesão celular, nós já falamos aqui na questão da adaptação ambiental, ela ocorre aqui através das fímbrias. Obtenção de nutrientes como folato, ferro, por exemplo. Eu sou uma bactéria que eu consigo pegar folato do ambiente, né? Então eu estou mais preparado para sobreviver, diferente de quem não consegue. Ou ainda, eu sou uma bactéria que eu mesmo consigo produzir o meu folato. Então eu nem dependo de pegar folato do ambiente, porque eu mesmo consigo sintetizar. Então, se eu sou capaz de obter ou de formar este nutriente, este folato, eu tenho mais uma característica patogênica. Eu sou uma bactéria que sou capaz de sobreviver ao estresse de espécies reativas de oxigênio. Espécies reativas de oxigênio são moléculas formadas a partir do oxigênio, tá certo? Então, são agentes oxidantes. Esses agentes oxidantes, eles são utilizados por células do sistema imune, como a célula fagocítica, usa isso para destruir o micro-organismo. Mas eu sou uma bactéria e eu tenho como fugir à ação dessas espécies reativas de oxigênio. Então, vamos lá. A bactéria foi fagocitada, o macrófago jogou
sobre esta bactéria as espécies reativas de oxigênio, mas a bactéria produz a substância que é capaz de resistir. Aí eu pergunto, ela vai sobreviver ou não vai? Vai. O que mataria ela era a espécie reativa de oxigênio produzida pelo macrófago. Só que ela tem como resistir, e aí ela vai sobreviver. É mais um fator de virulência? É. O fungo também tem esse fator, tá, pessoal? O fungo, ele acumula melanina aqui na parede celular dele, e ao acumular melanina, mesmo que eu jogue espécies reativas de oxidantes, né? Espécies reativas de oxigênio, que são agentes oxidantes, a melanina depositada aqui na parede é antioxidante. E aí ela bloqueia a ação deste agente oxidante. Então, quem tem isso é um agente capacitado a sobreviver, então é mais um fator de patogênese. Evasão ao sistema imune, né? Muitas bactérias têm isso também. O macrófago fagocita ela, aí ela impede fusão fago-lisossomal, e aí ela consegue sobreviver lá. Isso chama-se evasão ao sistema imune. Quem é capaz de fazer isso, subverter a resposta imunológica, é também um agente capacitado a sobreviver. É mais um fator de patogenicidade. Capacidade de causar dano tecidual, como nós vimos lá. E o que é que uma bactéria tem que ter para causar dano tecidual? Pode ser uma proteína, que ela excreta, produz aqui no seu citoplasma e joga para fora da célula. Isso aqui pode degradar as células do epitélio. Então, imagina que esta bactéria, ela está no meu epitélio gastrointestinal. Ela está aderida pelas suas fímbrias lá, mas a aderência é só aderência, é só para ela sobreviver. O que é que vai promover o dano tecidual no epitélio gastrointestinal? Uma determinada exotoxina, por exemplo, uma enterotoxina que ela produz. Ela joga para fora e esta enterotoxina pode promover a diarreia, que nada mais é do que uma repercussão no tecido gastrointestinal. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês. Pode ser uma toxina que promove a degradação do epitélio gastrointestinal? Pode, tá? Então, se ela tiver isso, ela tem capacidade de causar dano tecidual. Então, essa capacidade de causar dano tecidual é mais um fator de patogênese. Professor, pode ser a invasão ao tecido, como a Candida albicans faz? Pode, ela pode entrar no tecido, literalmente, de forma ativa, e junto com o sistema imunológico que vai entrar em ação, promover o dano naquele ambiente. Então, a capacidade de causar dano tecidual também é um fator de patogênese. Capacidade de invadir sistemicamente, tem alguns que têm, né? Eu invado o tecido, daqui a pouco eu posso cair na corrente sanguínea, né? Dentro do tecido nós sabemos que eu tenho uma rede de capilares sanguíneos que permeiam todo aquele ambiente tecidual. Então, se eu invadir o tecido, daqui a pouco eu posso passar para a corrente sanguínea, e aí eu vou ter a capacidade de invasão sistêmica. Tudo isso que nós falamos são alguns fatores que a gente considera patogenicidade bacteriana. Professor, todas as bactérias têm isso? Não. Precisa ter tudo isso para ela ser um agente patogênico? Também não. Ela pode juntar 2, 3, 4 fatores. Lógico que algumas têm muitos fatores de virulência, mas não necessariamente elas precisam apresentar todos esses fatores de virulência para ser considerado uma bactéria patogênica. Então, agora a gente já consegue estabelecer o que é uma bactéria patogênica. É aquela com capacidade de causar danos para o tecido que ela está infectando, para o órgão, para o ambiente onde ela está presente, tá? E o que é a não patogênica? É aquela que não tem essas estruturas e, consequentemente, não vai promover danos naquele local, tá certo? Então, a gente tem que olhar com carinho, porque esses fatores de virulência eles são diversos, mas não necessariamente vários deles precisam estar presentes para causar a infecção. Então, aqui, por exemplo, uma bactéria que causa gastroenterite, ela precisaria, por exemplo, de 2 dessas
desses fatores de virulência. Uma delas seria a fímbria, para ficar aderida lá no epitélio. Uma outra seria o quê? A produção de enterotoxinas, que ela jogará para o ambiente tecidual, e isso vai promover a mudança lá, causando, por exemplo, a diarreia. A diarreia nada mais é do que um distúrbio eletrolítico, em que eu não consigo absorver água de forma adequada e a água fica no lúmen intestinal. Ou eu vou perder a água daquele tecido, tá, pessoal? Então, vejam que a bactéria produziu uma enterotoxina e esta enterotoxina está promovendo mudança ambiental. Então, se nós apagássemos todos os outros fatores de virulência desses agentes que causam infecção gastrointestinal, vocês estão vendo que esses dois seriam suficientes, né? E sobreviver lá e produzir a substância. Só esses dois fatores já seriam capazes de causar dano para aquele ambiente no qual ele está se desenvolvendo. Ok? Então, eu quero que olhem por esta forma. Eu vou exemplificar para vocês aqui a patogenicidade, né? Como aconteceria aqui a expressão da patogênese de dois micro-organismos. O primeiro dele é a salmonela e a shigella, que são dois micro-organismos bacterianos que causam infecções gastrointestinais, tá? Então, vamos tentar acompanhar de onde eles vieram, como eles chegaram e como eles se estabeleceram para causar este processo infeccioso, tá? Então, vou voltar aqui na figurinha só para a gente ter uma ideia. Então, vamos ver de onde eles vieram, né, como foram transmitidos, como eles colonizaram, como eles se multiplicaram, como eles invadiram, como eles promoveram o dano tecidual e como foi que eu consegui chegar a essas conclusões através dos sinais e sintomas clínicos. Vamos aplicar aqui dentro desta invasão tecidual da salmonela e da shigella, que são duas bactérias. Essas duas bactérias eu preciso conhecer. Elas são bacilos gram-negativos. Por essa informação, eu já consigo saber que elas são bactérias que são bacilares, né, que se fosse um grãozinho de arroz, que nós vimos lá na teoria. Gram-negativa, isso me indica que a parede dela é o quê? Delgada, né, formada de 1 a 2 camadas de peptídeo glicano. De onde é que ela veio? De onde é que vem essa bactéria? Essas bactérias, normalmente, elas são de ambiente gastrointestinal de diversos animais, tá? Inclusive daqueles animais que vivem ao nosso redor, ao nosso ambiente. Então, se eu ingerir, então de onde é que ele vem? Como é que é transmitido isso? É transmitido através da ingesta desse micro-organismo do ambiente. Eu peguei eu adquiri a salmonela, foi transmitida para mim porque eu me alimentei de um alface que era irrigado com uma água contaminada com fezes. Eu me contaminei com a salmonela porque o manipulador do alimento, de comida aquilo que eu fui me alimentar, estava com as mãos sujas de fezes e ele contaminou o alimento. Ao ingerir essa água contaminada, ao ingerir esse alimento contaminado, esse micro-organismo presente lá vai ter acesso ao meu sistema por via gástrica, né? Gastrointestinal, que é uma das portas de entrada que nós vimos. Então, ao entrar, ele vai passar por regiões inóspitas, né? Eu preciso conhecer o meu sistema gastrointestinal. Então, eu tenho as enzimas digestivas que vão destruir alguns desses micro-organismos. Mas a salmonela, que conseguirem se salvar e chegar lá no intestino grosso, elas não precisam estar em grande quantidade. É uma quantidade mínima de salmonela necessário para se estabelecer lá no gastrointestinal, lá no intestino grosso, lá, né, onde estão as fezes, lá onde vai acontecer a absorção de água e de alguns nutrientes. É lá que ela precisa chegar. E mesmo que ela chegue em pequena quantidade, porque, como eu falei para vocês, da boca até o intestino grosso, eu vou ter o quê? Um ambiente desfavorável para ela sobreviver. Mas mesmo que chegue, ou seja, cerca de... Olha só, isso para a bactéria é muito pouco, tá, pessoal? Se chegar cerca de 100 células bacterianas lá, é o suficiente para ela estabelecer a infecção.
Isso já foi feito em experimentos com camundongo, quando eles injetavam quantidades desconhecidas de salmonela para ver a quantidade necessária para causar uma gastroenterite, no caso lá dos camundongos, e isso nós extrapolamos para os seres humanos. Uma colônia bacteriana, que é aquela que a gente viu lá no agar, que eu mostrei para vocês, ela tem, numa única colônia daquela, tem bilhões de micro-organismos. Só para mostrar que 100 micro-organismos é pouco demais, né? De 100 a 1000 micro-organismos é o suficiente. É pouco demais quando se fala de bactérias. Então, ela vem no alimento, ela vai chegar lá no meu gastrointestinal, e lá no meu gastrointestinal, ela vai usar suas características morfológicas, estruturais, para poder se estabelecer. Então, a célula microbiana vai chegar. Olha aí como ela está aderindo no epitélio gastrointestinal, ó, tá vendo? Então, ela está se aderindo no epitélio gastrointestinal, ó. O que é que ela vai usar para aderir aqui? As suas estruturas, né? Cápsula, pílias e fímbrias, que ela usa para fazer a adesão. Aderiu aqui, só que agora ela está na superfície, né? Agora ela vai invadir tecido. Então, olha o outro, um fator de patogenicidade dela, capacidade de invadir tecido. Aqui, na mucosa, na superfície aderida, ela pode produzir aquelas toxinas e causar diarreia, como eu falei para vocês. Aí ela pode usar outras vias e formas de invadir tecido. Está vendo como ela está invadindo o epitélio gastrointestinal, lá o intestino grosso? E aqui, essas imagens são imagens de microscopia mostrando ela invadir. Isso aqui é a microscopia de varredura. Essa aqui, tudo em azul, é o epitélio gastrointestinal, é essa superfície aqui, ó. Olha como ela é rugosa. E aqui, o pesquisador foi feliz de pegar no momento em que um bacilo, ó, de que uma salmonela estava invadindo este epitélio gastrointestinal. Então, metade do bacilo já está dentro do tecido e metade está aqui, ó, nesta superfície. Vejam como ela promove mudanças no ambiente tecidual, né? Olha aí como há toda uma mudança ambiental aqui, né? Tecidual, celular, para que ela consiga invadir. Aqui a gente vê uma microscopia de varredura, né? Que eu faço corte, né? É o mesmo bacilo, né? Só que eu estou cortando esse bacilo, ó. Estou cortando esse bacilo. E aqui eu corto e vejo aqui o tecido do epitélio gastrointestinal e aqui a salmonela. E olha aí, ó, essas expansões, ó, do epitélio gastrointestinal é a demonstração de que esta célula bacteriana está sendo internalizada no tecido. Vai chegar um momento que ela já vai estar dentro do tecido, olha, tá vendo? Ela já está toda dentro deste tecido. E aqui dentro do tecido, ela vai se multiplicar. Aqui dentro do tecido ela vai expressar os outros fatores de virulência dela, como produção de toxinas. E essas toxinas, e esta multiplicação, e a ação do sistema imunológico para tentar eliminar isso daqui, é que vai promover o dano tecidual. Dano de qual tecido? Do tecido onde está acontecendo essa infecção, que é o gastrointestinal. E aí, se eu danificar o meu trato gastrointestinal, é lógico que eu vou ter perdas na funcionalidade deste sistema gastrointestinal, tá? Então, aí você vê as repercussões clínicas que vão promover. Professor, me dê aí uma característica clínica que eu vou visualizar para determinar que está acontecendo um dano tecidual lá no gastrointestinal. Então, a gente tem as disenterias, por exemplo, tá? As disenterias é aquela diarreia, é aquelas fezes líquidas que tem presença de muco e presença de sangue. Isso a gente chama de disenteria, né? E essas gastroenterites causadas aqui por esse micro-organismo apresenta isso. Então, se você perguntar, como é, olha, meu filho, ou qualquer indivíduo que for consultar com você, ele está com diarreia há vários dias, muita dor abdominal, é isso que eles vão relatar para você, muita dor abdominal, ele evacua, aí você vai perguntar, né, quantas vezes está evacuando por dia? Olha, 5, 6 vezes, diarreia abundante e líquida, né,
Tem sentido fraqueza. Aí você vai perguntar, qual é a característica dessas fezes? Olha, é uma diarreia com presença de raios de sangue, normalmente é assim, né? Raios de sangue e muco, né? Uma coisa gelatinosa. Esta informação, presença de muco e fezes, é o indicativo. Você nem está vendo o que está acontecendo lá no gastrointestinal, mas é um indicativo de que está ocorrendo o quê? Uma lesão tecidual lá no teu gastrointestinal. A produção de muco é uma tentativa do sistema imunológico reparar este dano que está acontecendo aqui. O sangue presente nas fezes é indicativo de que está sendo danificado o quê? O teu tecido, está rompendo capilares sanguíneos e esse sangue está presente lá. Tá vendo? Então, é clinicamente que eu vou definir esses fatores, esses danos que estão acontecendo. Eu estou exemplificando apenas aqui de uma gastroenterite. O segundo micro-organismo é o Streptococcus pyogenes. É uma bactéria também, as duas, né? Salmonella, Shigella são bactérias, são bacilos gram-negativos. E aqui o Streptococcus pyogenes. Ó, forma das bactérias cocos, a forma como eles se arranjam, que nós vimos lá, ó, Streptococcus, como se fosse um colar de pérolas. Este micro-organismo, ele foi veiculado, vamos dizer aqui, para a tua pele, né? Vamos pegar agora um outro sítio, um outro tecido. Então, ele foi veiculado ou transmitido para a tua pele, tá? Vamos criar uma situação aqui. Você estava manipulando um micro-organismo, aliás, um paciente que tinha uma infecção por Streptococcus pyogenes, você não usou equipamentos de proteção individual ou não lavou a sua mão de forma adequadamente e você vai manipular lá um segundo paciente. E aí você acabou veiculando, transmitindo, né? Fez uma que chama de infecção cruzada, de um paciente para outro. Você veiculou esse micro-organismo para um outro cliente. Chegou lá, deixou ele lá na célula epitelial, lá na pele. Pronto, esse micro-organismo ficou lá. Ah, professor, mas a pele é uma barreira do sistema imunológico, esse micro-organismo não vai causar infecção. Vai sim, porque ele é um agente patogênico e nós vamos ver os seus fatores de patogenicidade que ele utiliza para se estabelecer e para causar infecção, né? Então, esses patógenos são deixados aqui na superfície, por essa situação que eu falei para vocês. Só que ele vai começar a usar os seus fatores de patogênese. E qual é o fator que o Streptococcus tem? Ele produz, ó, uma toxina, né, uma proteína, uma enzima chamada hialuronidase. Então ele produz, e a hialuronidase, ela é capaz de degradar tecido, tá vendo? Ó? Veja que o tecido normal ele é íntegro, ele tem adesão celular, célula com célula justaposta, tá vendo? Presa uma na outra. Só que a hialuronidase quebra esta barreira, ó, né? Rompe esta proteção aqui. E agora o micro-organismo começa a invadir, estão vendo? Então ele usou o seu primeiro fator de virulência, que é a capacidade de produzir hialuronidase, responsável pela sua invasão tecidual. Invasão significa ele sair da superfície e ir para onde? Para um ambiente mais profundo. Então ele saiu da superfície da pele e agora ele já está aqui no meu tecido subcutâneo. Lógico, ele está invadindo o tecido. Aí eu pergunto para vocês, se ele está invadindo o tecido, vai ter dano tecidual? Vai, né? A mesma substância que fez esta abertura celular vai promover dano tecidual. Dano tecidual, nós acabamos de ver, vai haver rompimento de capilares sanguíneos? Vai. Vai a ação do sistema imunológico aqui para tentar eliminar esse micro-organismo? Vai. E tudo isso vai promover dano tecidual, visto que ele já conseguiu invadir um tecido mais profundo. Só que ele se aproveita desta situação de dano tecidual e ele fica escondido dentro de um coágulo sanguíneo, por exemplo. Ó.
ele fica escondido dentro de um coágulo sanguíneo. Olha aí a capacidade, olha a estratégia do micro-organismo de sobrevivência. Isso é aquele fator de patogênese que eu falei para vocês, capacidade de subverter a resposta imunológica. Sistema imunológico não vai atacar coágulo sanguíneo. Por que não? Porque coágulo sanguíneo é próprio, né? A coagulação sanguínea é um fator de homeostase, por exemplo. É um fator que faz bem para o meu sistema. Só que aqui o meu micro-organismo, ele está o quê? Se aproveitando desta situação para se proteger, para evadir ao sistema imunológico. E quando eu falo aqui em evasão, eu estou falando do segundo fator de virulência do Streptococcus pyogenes. O primeiro é a capacidade de produzir hialuronidase para invadir tecido. A segunda é a capacidade de evadir ao sistema imunológico, né? E ele vai sobreviver aqui dentro do coágulo sanguíneo. Pronto. Ele está protegido. Mas ele não quer, ele quer invadir mais, ele quer se multiplicar em outros ambientes. Aí ele vai utilizar o terceiro, que é a produção de uma substância chamada streptokinase. Streptokinase, ela desfaz coágulo, ó. Então agora ele vai romper o coágulo para sair. E aí ele vai para outro ambiente, aqui ele já caiu na corrente sanguínea, tá vendo? Então é mais um fator, a streptokinase, ela desfaz coágulo. Inclusive a gente usa esse medicamento, né, a streptokinase, em urgência e emergência. Então o paciente está com um trombo, ou está infartando por trombose, alguma coisa lá, eles fazem a streptokinase para desfazer o coágulo, para o fluxo sanguíneo, lá no caso do infarto, da trombose, permanecer, tá? Então é daqui que também eu tiro esse conhecimento. Nós vamos voltar para cá. A streptokinase aqui é produzida pelo micro-organismo, pelo Streptococcus pyogenes, para desfazer o coágulo, e agora ele vai invadir outros ambientes. Então vejam, como eu falei para vocês, eu não preciso ter 10, 15, 20 fatores de patogênese. Não. Eu tenho aqui, no caso, como Streptococcus pyogenes, quantos? 3. Né? Um, que é a hialuronidase para eu invadir. 2, capacidade de evadir ao sistema imunológico. E 3, a produção da streptokinase para eu invadir ainda mais tecido. Então, se ele passou para a corrente sanguínea, aqui ele vai se multiplicar, aqui ele vai causar uma infecção. Então, só aqui nesta imagem, eu já teria pelo menos 2 ambientes que este micro-organismo causa infecção. Ele vai causar infecção em tecidos subcutâneos e pele, consequentemente, né? Porque daqui a pouco esse epitélio vai estar todo morto e o meu tecido vai estar exposto aqui. Então, onde ele causaria infecção? Pele. Poderia causar infecção na corrente sanguínea? Pode, se ele conseguir alcançar a corrente sanguínea, tá? Então, com esses 2 exemplos, eu deixo aqui para vocês, a gente finaliza a ideia sobre bactérias, ok? Então, sobre bactérias, é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu peço que vocês tenham a forma de estudar de forma organizada, né? Então, o que eu quero que o meu objetivo aqui com vocês é que vocês saibam o que é uma bactéria. Eu quero que vocês saibam quais são as estruturas que constituem essa bactéria, né? Eu quero que vocês saibam como é a fisiologia dessa bactéria, questão nutricional, como é que ela se nutre, né? E depois, o que é que eu quero com isso? Eu quero que vocês entendam o que é uma bactéria patogênica, que é aquela capaz de causar dano, né, tecidual, se estabelecer, se multiplicar, causar dano e passar a causar a sintomatologia clínica na qual nós fazemos a identificação, tá? Então, é nessa perspectiva que eu quero que vocês olhem para as bactérias, tá certo? A gente vai encerrar por aqui, porque aqui se encerra o assunto sobre bacteriologia. Na nossa próximo encontro, que será na próxima segunda-feira, a gente vai concluir o último assunto, que é fungo. Fungo ele já vai ser mais pontual, tá, pessoal? A gente só vai mostrar a morfologia fúngica,
a gente já tem conhecimento da bactéria e do vírus suficiente para a gente entender de forma mais simplificada os fungos, tá? Então, a gente vai conhecer os fungos e isso uma aula será suficiente. Nós vamos ver também a morfologia, as estruturas, nós vamos ver também os seus fatores de patogênese, porque esses micro-organismos também causarão infecções importantes do nosso dia a dia de trabalho, que a gente chama de infecções fúngicas ou micoses. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Sexta-feira vai ter aula. Por que não? Não, porque você falou nosso próximo encontro será segunda-feira, que você disse. Não, teórico, tá? As nossas sextas-feiras, que é a nossa aula prática, a gente está fazendo a correção do exercício, tá? Então, o exercício que a gente vai corrigir, e assim a gente vai fazer com os exercícios, tá? Professor, Oi? professor, em relação ao exercício, é para enviar para o senhor, é para enviar para a Grazi, como é que é? Os exercícios, eles são entregues para a representante e ela me envia no e-mail só, tá? Ah, tá. Você já tem quantos exercícios? 2, não é isso? É isso, 2 exercícios. Isso. Certo. Então, é os 2 exercícios, tá? Nós já corrigimos o primeiro? Sim. Tá, então... Foi sexta-feira passada. Certo, então na sexta-feira agora, nós vamos corrigir o segundo. Né? Isso. Sim. Então Corrige a não, a gente vai fazer um comentário, tá? Quinta, é isso? Isso, para ela me enviar até a sexta-feira. Tá certo, então, era isso, pergunta. Então tá. Mais alguém? professor. Mais algum? Nada. Mais alguém? Alguma dúvida? Se não tiver, por hoje é isso, tá, pessoal? Eu agradeço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Bom dia a todos. Bom dia.